professora colocou aqui, ó, para vocês, um banner que tem os números. Vamos contar? Então, nós temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Então, vamos repetir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando nós falamos de números, nós vamos falar também dessa evolução histórica. Lembra lá no início, quando nós falamos a historinha dos números, por que da necessidade de ter números? Quando contava as ovelhinhas, quando precisava de pedrinhas para representar essas ovelhas, para saber a quantidade? Pois é, os números também, eles representam quantidade. É código também. É código quando você fala do seu CPF, é representação, né? Então, vamos continuar aqui. Ó, reconhecimento de número no contexto diário, indicação de quantidade, indicação de ordem. Ó, de quantidade nós falamos de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, tá? Que são os ordinais. E indicação de código para a organização de informações. O seu CPF, a sua identidade, o número do telefone, o número da casa, são códigos para a organização de informação. Tá? Depois temos como habilidade reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Eu sei quem é o fulano pelo número do CPF. Você fala o seu CPF, a pessoa digita e aparece o seu nome. Ó, identificou. Depois, números e medidas. Relacionar o conhecimento adquirido com o cotidiano, em equipe ou individual. O código adquirido no dia a dia, número de casa, número de telefone, o número do ônibus. Ah, eu não ando de ônibus, mas você sabe que o ônibus tem numeração. Eu quero ir para o Luizote. Eu posso pegar o 120, o 121, o 105. Isso partindo do terminal central, tá? Agora, nesse terminal do Dona Zumira, eu não sei te falar. Mas tem os números no ônibus. E você fala, ó, pega o 105 Luizote. Porque se você pegar o 105 Santa Mônica, é o lado contrário. Então, é uma identificação. Para que a pessoa saiba qual ônibus ela vai tomar, ela vai pegar para ir até um determinado destino. Ok? Temos também, para hoje, a atividade do PET. No PET, a atividade é da páginas 27, 28 e 29. Vamos juntos? Pegue seu PET, abra na página 27. Na página 27 do seu PET fala assim: os números como código de identificação. Já falei isso para você. Caro estudante, nesta semana você vai analisar e reconhecer situações em que os números não indicam contagem, nem ordem, mas sim código de identificação. Números que não expressam quantidade, ordem ou medições são chamados de código de identificação. Esse tipo de número pode ter poucos ou muitos algarismos. Não importa. E eles são criados de forma aleatória, com o intuito de apenas identificar e localizar.
São exemplos, códigos de identificação no dia a dia, números de telefone, números de residência, senhas de atendimento, senhas de contas bancárias, senhas de e-mail, placas de veículo, códigos de barra de produtos que você encontra nos supermercados, principalmente, né? Mas tem nas lojas, onde você, quando passa naquele leitor de código de barra, ele ali representa um número, que é o valor daquela mercadoria. Ah, eu já vi essas maquininhas no mercado, realmente tem, em pontos estratégicos, para que você pegue o produto, passe naquele sensor lá vermelho, e ele é um sensor de código de barra e ele vai decodificar. Ele vai mostrar o que aquelas barrinhas ali quer dizer. E ela quer dizer o valor daquele produto, quanto custa. Então nós temos aqui, entre outros, ou seja, entre outros números, ele deu aqui alguns exemplos. Tem aí para você uma orientação na nova escola, mas ele não é um vídeo, é um plano de aula, então para você não tem muita serventia, né? Então vamos aqui, a atividade para hoje, vamos fazer junto? Porque é apenas essa, tá, gente? Então nós temos aqui, marque a opção correta. Os números nas imagens indicam. Esse número 13, aqui o número 13, ó. Aqui o número 13 para você, 13. Esse número 13 aqui que está na casa, ele mostra para você contagem ou ele mostra o código de identificação da casa? Isso mesmo, ele mostra a identificação. Eu moro na rua 4, número 13. Ó, o número da rua é identificação e o número da casa também. Eu moro na José Fonseca e Silva, número 13. O nome José Fonseca e Silva é a identificação da rua. Ela pode ser identificada com o nome de pessoas, de personalidades, né? Porque pessoas importantes recebem nomes de rua, é uma homenagem. E o número da casa é número mesmo, é uma numeração que serve como identificação. Então, a casa de número 13 é uma identificação. Porque de repente eu falo para você, eu moro na rua José Fonseca Silva, numa casa amarela. Aí você vai passando na rua, um monte de casa amarela. Aí você pensa, qual dessas? Então eu preciso colocar um numeral. É bom que vocês saibam que nem todos os países, nem todas as culturas usam número para identificar a casa. Algumas têm plaquinha com o nome da família. Família tal. Às vezes tem senhor e senhora, um sobrenome, filhos, senhor, senhoras e filhos, e aí tem o sobrenome. E aí o carteiro chega com as contas, ele coloca ali naquela caixinha. Ah, tem mais de um sobrenome? Tem, mas naquela rua, se tiver mais que um sobrenome, aí vai ter que perguntar, né? Mas normalmente tem o mesmo sobrenome, mas em ruas diferentes. Não é o Brasil que as pessoas têm um sobrenome muito repetido, né? Aqui é muito repetido. Se eu colocar Silva, então Ferreira, Silva, Oliveira, aí você vai achar um monte na mesma rua. Mas não é o mesmo caso dos outros países, tá, gente? Então vamos lá. Depois nós temos uma amarelinha. Ó, nós estudamos a amarelinha lá atrás, o jogo da amarelinha, como que brinca, né? Coloquei para vocês um vídeo. E também lá no nosso diagnóstico também tinha a amarelinha, um vídeo falando como se joga a amarelinha. Então aqui nós temos uma amarelinha. Nessa amarelinha aí no céu, tem aí o número 7. Depois tem o 6, o 4, o 5, o 3. Epa, tá tudo trocado? Não, não tá trocado. Na hora de falar o 4 e o 5, eu troquei.
Mas aqui tá certinho, vamos começar de novo, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por que não começou de baixo? Porque ele fala para você assim, você também vai aprender a ordem decrescente. Quando eu falo em ordem decrescente, é isso, é eu começar do maior para o menor. Quando eu conto para você do 1 até o 7, vamos contar? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é ordem crescente. E quando eu conto para você assim, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso é ordem decrescente. Eu contei do maior para o menor. Ok? Então vamos continuar? Quando eu vejo isso aqui, quando eu conto para você, ó, da casinha do, só um minutinho aqui que fechou, da casinha do maior para o menor e do menor para o maior. Isso quer dizer que eu estou contando ou eu estou identificando? Fala para mim. Contando, isso é uma contagem ou é uma identificação? Você sabe me responder? Se é uma contagem ou se é uma identificação? Isso mesmo, acertou? Quem falou contagem, eu não contei com você? Eu não contei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu contei. Então, é uma contagem. Então, do 1 ao 7 é uma contagem. Do 7 ao 1 também é uma contagem. Quando eu conto do 1 até o 7 é uma contagem crescente. Quando eu conto do 7 até o 1 é uma contagem decrescente. Crescente, cresce. Decrescente, diminui. Ó, um exemplo. Você é uma criança que está crescendo. Então, você está num processo crescente. Ok? As pessoas, quando envelhecem, elas começam a diminuir de tamanho. Então, é decrescente. Ah, fulano está diminuindo, está numa fase decrescente. Isso demora, tá? Não preocupa com isso agora não. Então, vamos continuar? Depois nós temos aí uma camisa de futebol do Brasil, da seleção brasileira, com o número 10. Ó, ser número 10 na seleção é bom, hein? Tem que ser jogador bom, não tem? Você gosta de futebol? Pois é. Então, aqui nós temos a camisa de número 10. Essa camisa de número 10 é contagem ou é identificação? Vamos ver se você sabe me falar. Contagem ou identificação? Quem sabe? Isso, tá certinho você. É uma identificação. O jogador, camisa número 10. Mas quem é ele? O nome dele? Às vezes eu nem sei o nome. Mas se eu falar para você, o jogador da seleção brasileira de camisa número 10, aqueles que não sabem o nome vai saber de quem eu estou falando. Por quê? Porque a camisa dele identifica quem é o jogador. Se eu souber o nome, melhor ainda. Mas se eu não souber o nome, você vai saber de quem eu estou falando quando eu falar que é o camisa 10 da seleção. Tá? Então, nós temos aí o número 9. Esse número 9 aí, tá vendo que tem 9 peixinhos? Ah, tem 9? Vamos contar? Então, vamos contar os peixinhos aqui no banner. Ó, peixinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos peixinhos? 9. Olha aqui o numeral 9.
E olha aqui a palavra que representa o numeral 9, ó. 9. Olha o 8, vamos decrescente? 8. 8. Olha o 7. 7. O 6. 6. 6. Ó, o 5. 5. Olha o 4. 4. Olha o 3. Ó, 3. Lembra que a professora falou que 3 é uma palavra só? Que você pode até falar 3, mas que você não pode escrever 3, que você precisa escrever 3 acentuado. Tá aqui. Olha o 2. Ó, 2. 2. Olha o 1. O N. Então, esses são os números e como se escreve. Então, tá aqui. Agora, presta atenção. Nós aqui nessa atividade, esse número 9, tá escrito aí pra você, 9. 2 sílabas, 9. Ó, 9. 9. 2 sílabazinhas. Então, é uma contagem ou é uma identificação? É uma contagem. Eu estou contando quantos peixinhos tem. Estou contando. Tá? Então, se eu estou contando a quantidade de peixinhos, é uma contagem. Vamos para a atividade número 2? Tá assim. Observe os números nas imagens abaixo. Pinte de amarelo o número que é de contagem. Circule de azul. Não, circule o desenho que possui o número de ordem, ordenação. Vou repetir. Pinte de amarelo o número que é contagem. Circule. Faça um X nas imagens que o número são codificação. Pinte de azul a imagem que tem o número de volume. Então vamos. Pinte de azul. Então tá, ó. Pinte de amarelo o número que é contagem. Qual número aí é contagem? O numeral 1 aí de R$1 é contagem? Não, da casa que é contagem. Epa, vamos prestar atenção. A moeda é contagem? Pensa um pouquinho. Eu falo R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, R$6, R$7, R$8, R$9, R$10. 10. Esses números aqui, quando eu digo R$10, eu estou falando de contagem ou eu estou falando de identificação? Pensa um pouquinho. Exatamente, eu estou falando de contagem. Então, você vai pintar de amarelo. Pega o seu lápis de cor amarelo e pinta a moedinha aí de amarelo. Ok? Tá pintando? Isso, terminou? Então vamos. Depois tem circule o desenho que possui o número de ordenação. Colocar em ordem, falei, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Quando você está na sala de aula, que você senta na primeira carteira, a professora fala, primeira carteira, fulano que está sentado na primeira carteira, fulano que está sentado na quinta carteira, na última carteira. Ou seja, porque naquela fila só tem 5 carteiras. E aí ele é o último daquela fila. Agora, podemos também falar na primeira fila, na segunda fila, na terceira fila, na quarta fila.
na quinta fila, que às vezes a sala é pequena ou é curta, assim, e aí precisa de mais filas, né? Então, você põe maior quantidade de filas porque cabe menos quantidade de alunos por fila. Então, menos aluno por fila, maior quantidade de filas. Porque nós sabemos que as salas eram entupidas de aluno. Agora que vai ficar diferente, né? Porque não pode aglomerar. Então, vai ser menos aluno. Quando voltar, pode ter certeza que serão menos alunos por sala. Mas a gente conta uma fila, duas filas, três filas, quatro filas, primeira fila, segunda fila, terceira fila, quarta fila. Primeiro aluno, segundo aluno. E aqui ele quer saber de você qual desses desenhos que está mostrando ordenação. A casa é ordenação? A moeda nós já sabemos que é contagem. O leite é ordenação? Primeiro leite, segundo leite? O telefone é ordenação? E os menininhos aí no pódio? Isso é ordenação? Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Aqueles que ganharam medalhas, medalha de primeiro lugar, medalha de segundo lugar e medalha de terceiro lugar. Isso é ordenação. Então esse aí você vai fazer um círculo. Falou a cor do círculo? Não, então você pode fazer de qualquer cor. Porque assim, ó, circule o desenho que possui o número de ordenação. Se é para circular, mas não falou a cor, você pode circular da cor que você mais gostar. Agora, a moeda pode pintar de qualquer cor? Não, porque pediu para pintar de amarelo. Se pediu para pintar de amarelo, você precisa pintar de amarelo. Depois nós temos assim, faça um X nas imagens que os números são de codificação. Você percebeu que tudo está no plural? Ó, faça um X nas, plural, imagens, plural, que os números são de codificação. Então, se ele falou tudo no plural, eu já entendo que tem mais que uma imagem. Tem mais que uma. Pode ser duas? Pode. Pode ser três? Pode. Contando que não seja apenas uma. Porque está no plural, é sinal de que são mais que uma imagem. Então, nós temos aqui, quando você vai marcar o X na imagem, ele quer de codificação. Esse 405 na casa serve para identificar qual é a casa que você mora, que ele mora, que eu moro? Serve. Rua José Fonseca e Silva, 405. Ó, o 405 identifica de qual casa eu estou falando na Avenida José Fonseca e Silva. Então, 405 é uma identificação, é uma codificação, tá? Então, eu vou marcar um X onde? Na casa? Vou. A moeda não, porque eu já pintei de amarelo. O leite mostra aqui que está identificando? Não, não está identificando nada, só tem uma vaquinha aí, né? O que identifica que é leite é a vaquinha e a caixinha. O número aí que os meninos estão nos pódios, está identificando? Não, não está identificando. Está ordenando. E também eu já circulei. O telefone é uma identificação, é uma identificação ou é uma codificação? É uma codificação também, está identificando. Ou seja, eu sei que aquele número pertence ao fulano de tal. Se eu falar para você, telefone 35 42 20 29. Ó, o telefone da Maria. Eu sei que quando eu ligar para esse número, é um número de codificação com o qual eu vou falar com a Maria. Codifica aquele aparelho, tá? Então, a imagem da casa, você vai fazer um
X. E o telefone você vai fazer um X. Então vamos continuar? Depois tá assim, ó, pente de azul, ó, pente de azul. A imagem que tem o número de medida de volume. Volume, quantidade em litro. Quantidade em litro. Opa, o único aqui que tem quantidade em litro é o leite. Eu não falo 1 metro de leite, 1 quilo de leite, mas eu falo 1 litro de leite ou 1000 ml. Então isso a gente vai deixar para depois, 1000 ml. Então, ml é mililitros, então por isso 1000. Então vamos deixar para lá. Então 1 litro de leite. 1 litro de leite é o volume, a quantidade de leite que cabe nessa caixinha. Ah, tem 500 ml? Tem que meio litro, é a metade desse aqui. Também nós vamos deixar para depois. Por enquanto, você precisa saber que o leite é um volume.